Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegres por estar na sua casa e assim então, preparados agora, ouviremos a exposição da Santa Palavra do Senhor para a nossa edificação. Para tal, convido os irmãos para que abram suas Bíblias em Romanos, no capítulo 6, dos versículos de 1 a 14. Romanos 6, até o versículo 14, e essa é a porção da palavra do Senhor nessa noite. Romanos 6, até o versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma só vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os vossos membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, te rendemos graças, ó Pai, pela sua palavra, que agora foi lida, e suplicamos que pela sua misericórdia, pelo seu chamado aos nossos corações, essa palavra possa frutificar, achar guarida no nosso coração, e que possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes da verdade do Evangelho. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estamos num pedaço aqui da carta de Paulo aos Romanos, em que, assim como uma flecha certeira acerta o nosso coração e nos aponta para pecados que temos cometido outrora, conscientemente, usado de artifícios e desculpas para cometermos pecados que enchem o nosso coração de alegria, pecados que satisfazem a nossa carne, mas vão diretamente a um caminho totalmente oposto do que o Senhor Jesus Cristo prescreve. Paulo, ao escrever o capítulo 5 dessa carta, a partir do versículo 12, como nós vimos domingo passado, ele vai falar e trazer aqui uma relação muito clara entre o que representou o primeiro Adão e a eficácia da vinda, morte e ressurreição do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai enfatizar dizendo que se por meio de Adão o pecado entrou no mundo e atingiu toda a descendência de Adão,
agora a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do segundo Adão, traz uma abundância infinita, e daquele pecado que por meio de muitos morreram, por meio da salvação em Cristo Jesus, muitos foram salvos. E Paulo ainda vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma matemática muito simples. Todos nós, interesseiros como somos, por conta do pecado que habita no nosso coração, se fizéssemos uma lógica, uma matemática rápida na cabeça, e tivéssemos a impressão de que quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai resplandecer no meu ser, então eu vou pecar mais, para usufruir mais da graça de Deus. O problema, meus irmãos, que isso destrói todo o Evangelho, que isso vai de encontro com tudo aquilo que o Senhor já prescreveu. E Paulo agora, ele explica o que ele quis dizer no capítulo 5, nesses 14 versículos. No versículo 1 e 2, então, ele vai falar acerca disso que falamos agora. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Eu gosto da resposta de Paulo. Ele não gasta vários parágrafos para responder esse questionamento. Não, de maneira nenhuma, em hipótese alguma. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Paulo traz aqui agora, estampado nas nossas faces, algo que não mais nos pertence. A nós que morremos para o pecado naquela cruz, a nós que fomos regenerados em Cristo Jesus, não nos cabe mais a condição de pecadores, ou de pecar constantemente. Agora nós somos vivificados em Cristo Jesus, somos nova criatura. A nossa condição é outra, é viver uma vida em santidade. Continuamos pecadores por conta do pecado que habita no nosso coração, mas não somos mais escravos dele. Somos livres e agora somos nova criatura. Como é que anda uma nova criatura? Me lembro de uma reportagem de alguns anos atrás, que para que você entrasse no exército, adentrasse então na carreira, você tinha uma forma de se vestir, uma forma de cortar o seu cabelo, a barba tinha que estar sempre feita, e de alguns anos para cá estão aceitando o bigode para altas patentes, mas havia todo um comportamento. Inclusive, patentes menores, ao passarem por aqueles que estão em patentes superiores, devem prestar continência. É uma condição que não passa. Essa é a condição de um oficial militar. A mesma coisa se aplica a nós, meus irmãos. Somos nova criatura, fomos refeitos, regenerados, regerados por Cristo. Parece estranha essa palavra, e com certeza é apenas um neologismo, mas a expressão é clara ao nos ensinar que ao morrer naquela cruz, Deus estava destruindo o velho homem. E aquela explicação dada a Nicodemos agora começa a fazer sentido, porque nós precisamos nascer de novo. E como essa criatura então, ela age, como essa criatura se porta agora? Se antes ela roubava, ela não roubará mais. Se antes ela mentia, ela não mentirá mais. A brincadeira de palavras que Paulo usa aqui, então quer dizer que onde o pecado abundou, superabundou a graça, quer dizer que, agora que eu não posso mais viver uma vida em desagrado ao Senhor, a graça dele me sustentará, me fortificará. E aí então, nos versículos 3 e 4, nós vemos aqui um artifício literário muito utilizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
E no versículo 3 ele vai dizer: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados para a sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O Senhor Jesus, ele usava esse artifício de questionamento, exatamente para que viesse do próprio coração, para que o próprio pecador achasse o seu erro ou o seu caminho pecaminoso. Anos depois, a própria psicologia se apropria desse artifício de indagação, a filosofia. Mas qual de nós pais nunca usou isso com os nossos filhos? Mãe, onde está essa coisa? Eu já não te disse? Aonde fica isso? Aonde você guarda as coisas? Ou quando eu perdia os meus óculos, eu perguntava ao meu pai, o meu está no meu rosto. Situações assim se aproximam, assemelham com aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em João 3, no versículo 10, lá vai dizer: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? O Senhor Jesus ali instigando aqueles sábios acerca de questionamentos infames, querendo colocar Jesus contra a parede, e Jesus se volta e diz: vocês já aprenderam sobre isso, vocês são sábios. Mateus 12, 3, Jesus faz a mesma coisa. Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Aqui Jesus falando acerca da misericórdia dos discípulos estarem comendo no domingo ou no sábado, né? E Jesus vai dizer: vocês não conhecem a história? Vocês não cresceram ouvindo acerca disso? Ou poderíamos ir para Mateus 19, 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Nós já temos as respostas, meus irmãos, e ela não está em nós. A força não está em nós, mas a resposta já nos foi dada, e é a palavra de Deus. E quando então nós entramos em espirais de autodestruição, quando nós entramos em uma busca, em uma resposta de autoexistência, todas essas respostas já nos foram dadas na palavra de Deus. E quanto ao pecado, então, esse é a maior luta que nós enfrentaremos até que o Senhor Jesus Cristo volte. E a aplicação mais clara acerca disso, meus queridos, nós ouvimos, e estava cantando aqui o Salmo, e lembrando dessa aplicação. Algumas pessoas que foram acostumadas a serem imergidas em um pentecostalismo enraizado no coração, quando se deparam então com o cântico do saltério, eles se perguntam: mas por que cantar os salmos? Então nós explicamos, a Bíblia diz que o salmo faz parte da liturgia, que é saudável cantar os salmos para a glória do Senhor, e que que é pecado retirar o saltério do culto público, ou esticando mais ainda a baladeira, quando nós afirmamos então às pessoas que se ausentarem do culto público, isso é um pecado. Ou quando nós dizemos que negligenciar os meios de graça, que isso é pecado. E quando nós nos deparamos com argumentos como: mas eu cometo vários outros pecados. Mas o fulano também peca. Mas o fulano faz isso. Se for assim, então eu tenho que viver uma vida de santidade. Sim, você tem. A ideia, meus irmãos, acerca do que é um homem pecador como eu e você, é que infelizmente nós pecaremos. Essa é a realidade. A diferença do crente é que ele vive uma vida para fugir do pecado.
Ele vive uma vida para agradar a Deus. E se ele sabe o que deve fazer e não faz, a Bíblia diz que ele é um pecador. E que ele está em desagrado do Senhor. Logo, meus irmãos, nós não pecamos para obter mais graça. Logo, nós temos uma vida de santidade porque nós somos nova criatura, porque fomos regenerados. E Cristo questiona a mim e a você nessa noite: você não sabe que deve buscar a santidade em Cristo Jesus? Você não tem ouvido acerca do Evangelho? Paulo vai dizer as mesmas palavras também à igreja em Colossenses, lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, onde Paulo então vai falar acerca, de forma mais detalhada, deste sacramento que o Senhor Jesus Cristo deixou, que é o rito de purificação, o batismo. E não à toa, o batismo com o quê? Com água. O que nós usamos para nos limpar, para nos purificarmos? Você sai nesse sol de Itaberaba, chega suado em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Atrás de uma boa ducha para que você se purifique. A água, ela tem esse caráter de purificação, e por esse motivo Deus escolhe a água como elemento da nova aliança, para trazer sobre a cabeça das pessoas e dizer: eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um marco, um sinal de que nós e nossos filhos agora fazemos parte da aliança com Deus. E por isso aqui o questionamento: não fostes batizados no Espírito, na morte com o Senhor Jesus Cristo? A ideia é que o sangue do Cordeiro faz o que conosco? Ele nos purifica de todo pecado, ele nos traz em aliança com o Senhor. Será que temos ignorado isso, meus irmãos? Será que temos menosprezado a ordenança e os ensinamentos que nos foram dados? Quando falamos em batismo aqui, nós estamos falando por algo instituído pelo próprio Cristo. Não é uma invenção de homens, é uma ordem dele. A ordem, inclusive, para que nós apresentemos quem ao batismo? Os nossos filhos. E aqueles que menosprezam este sinal, aqueles que não apresentam seus filhos ao batismo, estão em pecado e prestarão contas ao Senhor por isso. Não há margem para discussão aqui, meus irmãos. O batismo é o sinal da nova aliança, sucedendo o sinal da antiga. E qual era o sinal da antiga aliança? A circuncisão. E as crianças eram circuncidadas com quanto tempo de nascidos? 8 dias, em bebês ainda. Quanto mais agora não poderão receber o sinal da nova aliança, de fazerem parte da nova aliança. Da mesma forma que falamos pela manhã sobre o sinal, pelo chamado externo e interno, o batismo é um sinal externo, visível, um meio de graça visível, para que então possamos proclamar e dizer que fazemos parte do corpo de Deus. E ao sermos batizados, nós temos aqui uma mudança de status. Hoje é tão fácil isso, né, meus irmãos? A gente pega o WhatsApp e vai atrás dos status das pessoas. Eu estou internado. Eu estou triste. Eu estou alegre. Eu não quero falar com ninguém, estou offline. Nós mudamos os status das nossas vidas de forma muito corriqueira hoje em dia, mas nós devemos lembrar que a partir do momento que fomos chamados eficazmente pelo Senhor, a partir do momento que aquele sangue na cruz foi vertido por mim e por você, o nosso status muda definitivamente. E muda de quê para o quê? De defunto para vivos, de mortos para o pecado, para vivos em Cristo Jesus, com a certeza da ressurreição, da mesma forma que Ele ressuscitou.
É sobre isso que Paulo vai aquecer os nossos corações. Bannerman, aqueles que farão nosso curso de liderança experimentarão desse autor. Ele vai dizer: o batismo é um meio para confirmar a fé do crente e para aumentar a graça que ele já possuía anteriormente. Ele não tem a intenção de beneficiar ou converter os homens que não são convertidos. Ele não se destina nem foi preparado para atribuir justificação ou graça espiritual àqueles que ainda são estranhos a essas bênçãos. Mas ele se torna um meio de graça pelo Espírito para aqueles que já são crentes, e é apropriado e designado para promover-lhes benefício espiritual. Assim também a nossa confissão de fé, no capítulo 28, em Romanos, está traduzindo aqui. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Esse sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. O que significou o seu batismo para você? O que representou isso na sua vida? Seja mergulhado ou seja aspergido, o que significou fazer parte do corpo de Cristo? Posso perguntar aos recém-casados aqui, sem medo de errar, aos que casaram aí com menos de 5 anos, o que significou o momento quando o pastor chama você aqui na frente, e você está olhando para sua esposa, e sua mão estava levinha? Então você pega aquele peso todo, toda aquela responsabilidade, então você tremendo, emocionado, com lágrimas, coloca a aliança no seu dedo, e a partir daquele momento você se torna um senhor, você ganha uma responsabilidade, é um momento ímpar. Da mesma forma como nós recebemos o sinal da nova aliança, através do batismo, nós também recebemos, meus irmãos, o sinal da graça do Senhor, recebemos o benefício de sermos parte do corpo do Senhor. Isso deve ser algo extraordinário nas nossas vidas, isso deve representar mudança nas nossas vidas. É assim que nós devemos ensinar os nossos filhos: meu filho, você recebeu o sinal da nova aliança, porque eu sirvo a esse Deus, e eu vou conduzir você à adoração também. É por isso que os nossos filhos também são batizados, ainda crianças, porque eles também fazem parte do pacto, eles também fazem parte da aliança com o Salvador. Sendo assim, se nós já conhecemos a verdade, se nós já fazemos parte por meio do batismo, agora o que nos resta é um processo extraordinário de santificação. E Paulo continua dizendo isso dos versículos 5 ao 11. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Hendrickson vai dizer assim: pois se já nos tornamos unidos com Cristo numa morte como a sua, de modo que sua morte ocasionou nossa morte de um viver constante em pecado, certamente também estaremos unidos com ele numa ressurreição como a sua. Isto é, então seguramente sua ressurreição física, entendida em seu mais abrangente sentido, ocasionará nossa ressurreição espiritual, ou seja, nosso andar em novidade de vida. Agora nós caminhamos de uma forma diferente, nós andamos com um sapato diferente. E o breve catecismo, ao definir santificação, diz assim: é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Santificação é uma transformação progressiva dentro de uma consagração que se mantém e que produz uma justiça real emoldurada pela santidade relacional. Nós não mais podemos viver como vivíamos antes. Nós não mais podemos ter prazer naquilo que outrora alegrava os nossos olhos, porque Cristo nos salvou, porque nós morremos, não somos mais aquela velha criatura. Agora, quando eu for comprar um carro, eu já vou me preocupar: será que esse carro é para a glória do Senhor? Quando eu for comprar uma casa, será que essa casa é para a glória do Senhor? Quando eu acordar amanhã, segunda-feira, 6 da manhã, às zonas de casa, para arrumar o café, agora você acorda para a glória do Senhor, você cuida da sua família para a glória do Senhor, você vive agora para a glória do Senhor. Isso é santificação, é matar o pecado que habita no nosso coração dia após dia, é olhar para aquilo que enche os nossos olhos, que traz uma satisfação e dizer: isso alimenta meu corpo, mas não alimenta a minha alma, e eu não quero. Isso é santificação. Satanás é ardilhoso, Satanás é vívido em saber, em sondar aquilo que eu e você amamos por natureza pecaminosa, mas somente Cristo nos dá nova vida, para que nós reneguemos, inclusive aquilo que nós amamos. Não há nada mais valioso do que a vida que recebemos em Cristo Jesus. E então nos versículos 12 ao 14, Paulo vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Sabe o que isso representa, meus irmãos? Representa que quando nós estamos em uma condição constante de pecado, nós somos um escravo voluntário. Já parou para pensar nisso? Que você foi livre em Cristo Jesus, e mesmo assim se coloca em uma condição de escravidão do pecado? Parece não fazer sentido, mas nós não precisamos submeter o nosso corpo, submeter as nossas vidas ao pecado, porque fomos libertos. Mas mesmo assim nós fazemos, porque agrada o meu ego pecaminoso, agrada o meu coração pecaminoso. Mas nós morremos para esse pecado, e nós não estamos mais debaixo do domínio de Satanás, mas nós estamos debaixo da graça redentora do Salvador. E essa graça é eficaz, porque Cristo vive, porque Ele ressuscitou. Sendo assim, nós vivemos para agradar a Deus. Sendo assim, o nosso corpo deve ser um instrumento de honra ao Senhor. E por fim, a lei não pode salvar,
mas a graça soberana do nosso Deus é que restaura e salva as nossas almas. Que o Senhor então transforme o nosso ser, a ponto que tenhamos ojeriza do pecado, a ponto que Deus desperte em nosso ser um distanciamento tal, que eu terei prazer na lei do Senhor, eu terei prazer de estar na casa do Senhor, eu me incomodarei quando não vier à casa do Senhor, eu me preocuparei com o meu irmão. Nós, como homens, nos preocuparemos com a santidade do nosso lar, e tudo isso para a glória do Senhor. Que Ele então, aquele que nos livrou de todo o pecado, possa nos fortalecer e engrandecer o nosso espírito, para que possamos buscá-lo e confiar somente nele. Amém.